Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais esse dia e essa oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença para podermos adorá-lo, exaltá-lo, estarmos aqui neste lugar, esta casa que foi edificada para a adoração, para a pregação da palavra, para a comunhão do corpo. E para nós é motivo de muita alegria termos este privilégio, como eu sempre digo, de estarmos aqui. E esperamos isso, esperamos que os irmãos estejam todos bem, ainda vivenciando este momento de afastamento social, mas que breve já estará terminando, em nome de Jesus, e voltaremos a nos reunir aqui na igreja, aqueles que puderem vir, estaremos dando os avisos no tempo oportuno. Então, assim, vamos começar o nosso culto deste domingo, esta noite abençoada, o dia do Senhor, e feche seus olhos aí na sua casa, já se prepare pegando a sua Bíblia, também preparando o seu coração para louvar o Senhor, adorá-lo, porque Ele é digno. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez na Tua presença para juntos adorarmos o Teu nome, louvarmos o Senhor em nome de Jesus, ouvirmos a Tua voz, sermos abençoados pela Tua palavra. Toma-nos em Tuas mãos. Vem, Senhor, vem agir em nossos corações. Vem, Senhor, abençoar cada vida, cada coração, cada um que está ouvindo esta mensagem que será pregada hoje à noite, que o Senhor fale com cada um e que verdadeiramente o Senhor assuma o controle de todas as ações a partir deste momento, porque nós fazemos tudo na plena dependência do Teu Espírito, na plena dependência da Tua soberania, da Tua vontade, que é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos louvar ao Senhor com estas canções. Amém? Adorar-te, sempre mais quero
o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Teu nome, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E eu te adorarei, Senhor. Tua beleza nos deixa maravilhados. Não há palavras para descrever, Senhor. Não há palavras. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e digno de ser louvado, sempre digno de ser louvado. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém. Vamos à palavra. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Está escrito assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças as vossas mentes esclarecidas, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra,
têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Versos 1 ao verso 13 de 2 Pedro, capítulo 3. Pai amado, eis aqui a tua palavra e eis aqui os nossos corações. Que o Senhor, então, fale conosco através da tua palavra. Que os meus lábios sejam instrumentos do Senhor. Eu me submeto à tua soberania e em plena dependência do teu Espírito, para que possa ser usado e o Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra, hein? Falando acerca da vinda do Senhor, falando algumas coisas muito importantes, não é? Para nossas vidas, como o apóstolo, ele começa esse capítulo dizendo que o objetivo destas epístolas era despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, despertar a mente com as lembranças, despertar a mente, porque, infelizmente, nós temos essa tendência de nos esquecermos, não é? De esmorecermos, de enfraquecermos das nossas convicções, principalmente dentro desse contexto que o apóstolo fala aqui, sobre essa situação em que nós estamos vivendo, todas essas vozes que são faladas, e aqui a Bíblia é chamada de escarnecedores, de pessoas que estão aí, muitas vezes esses escárnios atingem o coração do povo de Deus, trazendo dúvida aos seus corações, as perguntas, mas e aí, quando é que o Senhor vem? E essa situação toda, o Senhor não vai te livrar? E perguntando estas coisas, abate assim o coração dos irmãos, entristece, e por isso o apóstolo, ele nos dá essa carta, nos dá essa advertência, nos traz a lembrança a palavra do Senhor. E diz algumas coisas aqui interessantes. Ele fala aqui para nós que esta terra, que todos os céus e a terra estão entesourados para o fogo. Que tudo isso vai acabar. É o que ele está dizendo aqui para nós, que tudo isso vai acabar um dia, que vai chegar um dia. O apóstolo está dizendo isso, e Jesus, lá em Mateus 24, né,
Quando ele faz aquele seu sermão e falando das dores e tudo aquilo, o Senhor termina o capítulo 24 de Mateus dizendo algo assim, ele diz, e então virá o fim. Ele diz assim, né? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe, o the end, o fim do filme. Pois é, esse fim está se aproximando. Demora? Pois é, para nós pode estar parecendo demorado, mas o apóstolo na sua carta fala por quê? Fala que é a bondade de Deus, é a longanimidade de Deus, o desejo de Deus de que muitos possam conhecê-lo, não é? Que não querendo o Senhor que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ele fala aqui para nós que é uma bondade do Senhor, mas que de outra forma nós também podemos apressar esta vinda do Senhor através da evangelização, através da proclamação da sua palavra, como está escrito lá no texto que eu li em Mateus 24. Então será pregado este evangelho por toda a terra e então virá o fim. Então o Senhor deseja isso, que o evangelho seja pregado, mas há um fim. E a nossa história, a palavra de Deus é muito lindo, uma coisa aqui na palavra de Deus, porque é uma grande história entre dois paraísos, não é? A Bíblia começa lá em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, falando sobre o paraíso, o lugar onde Deus colocou o homem. É o que está escrito lá no capítulo 2 de Gênesis, descrevendo este lugar maravilhoso. Por isso é chamado de paraíso. Paraíso é uma palavra que se refere a um lugar maravilhoso, não é? É o paraíso. A gente usa, não, é o paraíso. Então, é um lugar maravilhoso. E aqui fala para nós, no capítulo 2, da formação do homem, e como Deus plantou ali um jardim, descreve o jardim, tá? O Senhor ali colocando o homem, dizendo o que ele tinha que fazer ali no jardim, colocou o homem para cultivar aquele jardim, e a Bíblia fala que o Senhor vinha ali na viração do dia, ter com o homem, isso está ali no capítulo 3, mas esse capítulo 3, oh meu Deus do céu, o capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis é o momento do caos, é o momento da queda, é o momento da virada, não é? Onde tudo estava perfeito. Aqui nós temos tudo perfeito. Mas aí vem essa queda. Vem esse momento aqui do capítulo 3, onde o homem, a quem Deus deu toda a autoridade sobre a terra, este homem, ele cai na conversa do diabo, né? E ele escolhe ouvir a Satanás do que ouvir a Deus. Ele escolhe o caminho que ele ia seguir. E aí, por causa dele, no capítulo 3 está escrito aqui, quando Deus fala com Adão, Deus disse assim, né? E Adão disse, capítulo 3, verso 17, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, meu Deus, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe, irmãos, eu vejo aqui esse início tão bom, não é? Tão maravilhoso. E agora nós temos, a partir aqui do capítulo 3, e aí toda essa Bíblia, uau, toda essa Bíblia aqui, uma história entre dois momentos perfeitos.
porque a partir do capítulo 3, até lá em Apocalipse, no capítulo 21, porque no 20 se encerra todo esse ciclo. O ciclo que foi aberto aqui no capítulo 3, com a queda, ele é fechado aqui no capítulo 20 de Apocalipse, quando tem aqui, a partir do verso 11, o grande trono branco, o julgamento de todos os vivos e mortos, em que os mortos ressuscitarão para juízo, e também os vivos serão, os que morreram em Cristo, já ressuscitaram, serão galardoados. Esse é o momento do julgamento pelas obras, onde não há salvação. Os salvos já estão salvos, e os que não foram achados no livro da vida, é o que está escrito lá no verso 15, o último verso deste fim de ciclo, que está escrito: e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E aí, o capítulo 21, para mim, é o momento da retomada, daquele ponto que parou ali no capítulo 3 de Gênesis. É o capítulo 21, quando fala: vi novo céu e nova terra. Não foi o que Pedro diz? Que esse céu, que essa terra serão destruídos? É o que está escrito: porque vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui no capítulo 21, no capítulo 22, aleluia, nós temos aqui no início do capítulo 22, falando da cidade, que no meio, olha que coisa linda, então me mostrou o rio da água da vida, oh, glória a Deus, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. O que foi lá atrás? Maldita é a terra por tua causa. Opa! Nunca mais terá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, aqueles anjos que ficam na presença de Deus, dizendo ao Senhor, dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor. Nós vamos ficar do mesmo jeito, na presença do Senhor, e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E sabe, irmãos, e nós não vamos parar de falar, de adorar e contemplar a face do Senhor, porque a glória do Senhor é algo tão maravilhoso que nós vamos o tempo inteiro estar sendo surpreendidos pelo Senhor, e a cada surpresa, a cada momento que Deus nos propiciará ali nessa comunhão perfeita, nós vamos ficar assim estupefatos e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, aleluia! E aqui nós vamos viver, como está dizendo o texto, e contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E aí nós temos a continuação, preste atenção nisso que eu estou dizendo, a continuação daquilo que se interrompeu aqui no capítulo 3 de Gênesis. Aquilo que se interrompeu. Porque eu creio, sabe, eu sei que muita gente pode não concordar comigo,
eu particularmente creio assim. Eu creio que não era o desejo de Deus que o homem pecasse. Que o desejo de Deus era que o homem comesse da árvore da vida. Estava lá. Deus plantou lá no jardim, está escrito aqui. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Haviam 2 árvores lá. Uma Deus disse, você não pode comer dela. E a outra? A outra, o Senhor disse, está lá no verso 16 do capítulo 2, e deu-lhe essa ordem ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus deu livre acesso ao homem a todas as árvores, inclusive a árvore da vida. E se ele tivesse comido dessa árvore da vida, que nós vimos lá em Apocalipse, que ela vai estar lá produzindo os frutos, acabamos de ler isso, essa árvore da vida, quando o homem cai, no final do capítulo 3, está escrito assim, verso 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus impediu que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Isso está falado aqui no verso 22 antes. Diz assim, não é? E assim, para que não estenda a mão o homem, e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente, o Senhor o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, ele colocou ali os anjos. Então Deus impediu o homem de ter acesso à árvore da vida. E eu lendo um livro uma vez, o autor fala sobre esse amor de Deus aqui, em impedir que o homem comesse da árvore da vida e perpetuasse assim o seu estado de queda. Ou seja, a morte, ela é um livramento, né? Um ato de amor de Deus para não perpetuar esse nosso estado de queda, que é algo assim, queridos, nós nem imaginamos como isso tudo é terrível. Como isso tudo é terrível aos olhos de Deus. As pessoas podem dizer, a vida é muito boa, tudo isso a gente encontra até felicidade nessa situação de vida que vivemos, mas sabemos de todas as agruras, sabemos de todas as lutas que temos que viver, mas com certeza, isso que o homem vive, né, que é esse homem na história da humanidade, desde a queda até esse momento glorioso do novo céu e da nova terra, do fechamento desse parênteses que foi aberto ali no Jardim do Éden, ali com a queda do homem, e que se fechará, né, com a volta do Senhor, com o final, né, do milênio e o final ali com o julgamento de todas as coisas e o reinício, a retomada do propósito, do projeto de Deus para nós. Eu sempre digo isso, que Deus não criou isso. Isso que nós estamos vendo aqui está muito longe de ser a vontade de Deus. Muito longe de ser a vontade de Deus. E Adão, quando come desse fruto, Adão ele passa então a gerar, não é? Uma sua posteridade, os filhos de Adão carregam consigo esta maldição. Toda uma geração. E aí essa é a história entre Gênesis 3, ou seja, de Gênesis 4 ali para frente, até o Apocalipse,
capítulo 20. Esta é a história do resgate, a história da retomada, a história do amor de Deus, que não desistiu de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não desistiu de nós. O Senhor podia ter desistido. O Senhor podia falar assim, vou fazer outro, né? Vou fazer outro Adão aqui, sei lá o que Deus podia ter feito. Mas Ele podia ter desistido, mas Ele não desistiu, porque tinha um plano. Eu creio que o Senhor, é assim que eu creio, que o Senhor, e a palavra de Deus diz isso, que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então eu creio assim que havia essa possibilidade. É claro que havia essa possibilidade, a árvore estava lá. O Senhor deu ao homem a sua liberdade. Quando o Senhor fala com ele, olha, você pode comer de tudo menos daquilo. O Senhor está dizendo, estabelecendo limites, mas estabelecendo uma obediência, né, uma autoridade sobre o homem que ele deveria seguir, que deveria obedecer. Era a escolha da dependência contínua de Deus, mas o homem pôde escolher. Ele pôde escolher. Como você pode escolher em todo o tempo. Eu creio assim que o homem tem o seu livre-arbítrio. Você pode escolher. O Senhor está à porta, o Senhor está batendo, o Senhor está se revelando. A palavra do Senhor tem sido pregada e a escolha é sua. A escolha, e o Senhor tem retardado a sua volta para te dar tempo de escolher. O homem pode escolher e escolheu mal. Mas há um texto maravilhoso que está lá em Gálatas 4, 5, que é essa história, essa preparação, não é? Que vem aqui a partir do livro de Gênesis, livro de Êxodo, e vamos correndo a Bíblia inteira, onde Deus está preparando um ambiente, um povo, para que viesse o resgatador. Toda uma estrutura, são leis, são princípios que são estabelecidos por Deus para preparar o momento certo, para que no momento certo viesse o Senhor. E é o que Paulo fala aos Gálatas. Eu amo esse texto lá em Gálatas 4, versos 4 e 5, quando ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oh, glória a Deus! Olha que coisa, irmãos, que eu estou aqui passando aos irmãos uma visão macro da palavra de Deus, dessa palavra maravilhosa de Deus. É um macro, não é? Em que diz lá em João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele é tratado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, verso 45, ele diz assim, pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? É Jesus. Ele é esse outro Adão. Você já pensou nisso? Pensa comigo. Adão era filho de quem? Adão nasceu como? Não é? Adão era filho de Deus. Ele era um filho de Deus. Ele foi gerado pelo Senhor. Do pó da terra, ele foi gerado, foi feito ali uma alma vivente. O Adão, ele era um filho de Deus. E agora surge o outro filho de Deus. Aleluia! Não é? O novo momento da criação. Glória a Deus por isso, porque esse também, nascido de mulher, uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus, Criador, que foi lá e fecundou aquela mulher. E nasce o segundo Adão.
o último Adão, que vem agora para que da mesma forma que Adão gerou filhos, mas filhos que carregavam em si a semente do pecado, filhos que carregavam em si a maldição. Adão gerou esses filhos. Estes são os homens. E assim também nós fomos gerados. Porque nós fomos gerados, nós, pelo menos, né? Até onde eu saiba, todos nós fomos gerados. Nosso pai, a nossa mãe, e aí se puxarmos a nossa árvore genealógica, se for longe, meu irmão, se tiver aí, né, condição de andar nessas várias gerações aí para trás, você vai chegar lá no Noé. É verdade, do Noé a gente já sabe como chega no Adão, mas nós vamos chegando por lá. Vamos vir lá pelo Jafé, nós vamos vir lá uns pelo Sem, outros pelo Cão, os filhos lá, o Cã, os 3 filhos de Noé, mas nós estamos aí, chegamos aqui vindo de lá, nascidos de homem e de mulher, trazendo todos nós esta semente da maldição, mas surge o segundo Adão, aleluia! E que ele tem um poder de, como está escrito aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu gosto de ler, que você leia, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E ele mais à frente ali com o Nicodemos, ele traz uma revelação, algo que nós aprendemos, que é necessário nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Uma nova geração. Esse é o povo. Preste atenção, são estes os filhos do segundo e último Adão. São estes, a nova geração que entrará nesse novo tempo, que entrará nessa nova terra, nesse novo céu, que habitarão ali com ele para sempre. São estes os filhos de Deus, os que nascem de novo. Que coisa maravilhosa, coisa tremenda essa palavra. Que essa é a visão que você precisa entender de tudo o que aconteceu aqui, desde o capítulo 4 ali de Gênesis, né, após a queda do 3, até o capítulo 20 de Apocalipse, que é o encerramento, o fechamento. Na plenitude, no momento certo, veio Jesus. Não podia ser em outro momento. Tudo ali bem coordenado pela poderosa mão de Deus, nasceu na cidade certa, no dia certo, né, da forma como tinha que ser, para resgatar a criação. Comprar-nos com seu sangue para Deus. Comprar. Já pensou nisso? Esse termo, comprar, Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim, que nós fomos, 2 ou 6, deixa eu ver aqui, conferir, né? Paulo fala aqui, acho que 1 Coríntios 6, desculpe, que ele fala aqui, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Está lá no capítulo 6 de 1 Coríntios. Você foi comprado. Sabia disso, que você foi comprado? Ele comprou. Ele pagou um preço ali naquela cruz. Aquela crucificação foi um preço. Aquela crucificação, aquele sacrifício, foi um preço que foi pago, que era exigido para redenção, para remissão de pecados, pela lei que o próprio Deus criou, onde ele determinou que não haveria remissão de pecados sem derramamento de sangue.
Que coisa. E ele vai lá, ele se apresenta. Eu sou eu vou lá. João disse acerca dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso, para começar, no momento certo, essa retomada, a geração desse povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A geração desse novo povo, de pessoas nascidas de novo, não nascidas da carne, não nascidas do sangue, é o que fala João aqui, quando ele fala, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, este é o povo. Fomos criados para este momento. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui por isso. Aleluia. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, para que possamos ser essa geração. Por isso nós temos que estar firmes. Esteja firme, irmão. Esteja firme. Há algo acerca dessa nova geração que eu preciso falar, que o apóstolo João fala para nós lá na sua primeira carta. João diz assim, olha que coisa forte que ele diz aqui. João capítulo 3, verso 9. Ora, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Há uma semente nova, olha que coisa linda. O Adão, ele comeu daquela árvore. Eu acho que quando a gente come, né, determinadas frutas, muitas vezes a gente come a semente, né? E a semente entra na gente, mas essa semente que veio lá dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, uma semente maligna, uma semente terrível, um veneno que entrou na humanidade e que leva o homem à desobediência, leva o homem ao desejo da sua independência, de viver longe de Deus. Mas agora nós temos uma nova semente em nós. Aleluia. Nascemos de novo. E eu estou falando de coisas espirituais. Nascemos de novo. E temos em nós essa divina semente, que então nos leva a uma nova condição, a sermos este povo, povo do Senhor, uma propriedade exclusiva de Deus, como o apóstolo Pedro fala aqui na sua carta, a primeira carta de Pedro. Ele fala aqui no capítulo 2, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Toda a Bíblia, daqui, capítulo 4 de Gênesis, até aqui, capítulo 20, tudo isso aqui. Antes disso, temos os tempos eternos da criação, da comunhão de Deus com o homem. E aqui nós temos a continuação da nova criação, dessas novas criaturas, nascidos de Deus, e que seremos, na vinda do Senhor, transformados, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, porque a corrupção não pode, né, herdar a incorruptibilidade, nós não podemos nos tornar, temos que ser transformados. A morte, o mortal, não pode herdar a imortalidade. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15.
Então nós seremos transformados nesse corpo novo, um corpo novo, para uma nova terra, para um novo céu. Foi para isso que nós fomos criados. De modo que esse mundo é isso aí, é esse caos, e é no meio desse caos que nós estamos vivendo, sempre clamando ao Senhor misericórdia, que o Senhor nos dê a condição, a capacidade de continuar firmes, a graça para continuarmos firmes, permanecermos na presença do Senhor, permanecermos frutíferos diante dEle, realizando sua obra como seus servos, suas servas, amém? É assim que nós vamos continuar caminhando firmes, e venha o que vier, venham as enfermidades, venham as lutas, venha o que vier, como disse lá o apóstolo Paulo, que o viver para nós, ele disse isso acerca dele, e isso tem que ser o que nós temos que dizer. Paulo disse que o viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Nós somos mais do que vencedores, na vida e na morte. Na vida, somos vencedores de glória em glória, de vitória em vitória, que o Senhor tem nos dado. Mas até na morte, somos vencedores, porque a morte para nós é o encontro com o Senhor na sua glória, na nossa, entrando pelos portais da eternidade, nos preparando para esse momento maravilhoso que virá e já está vindo. O tempo está passando. Esse tempo todo aqui, de Gênesis, até lá no capítulo 20, da queda à Nova Jerusalém. Nós já estamos aí há quase 6.000 anos desse momento da queda, para entrar no 7º milênio, que será o milênio desse reinado de Cristo aqui na terra. E como disse Pedro no texto, que nós vamos voltar nele, lá na 2ª carta de Pedro, Pedro diz assim, que não se engane, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor, um dia como 1000 anos. 2 Pedro 3:8. E 1000 anos como um dia. Então, para nós pode parecer demorado, mas para Deus não está sendo, não. Para Deus estão sendo aí 7 dias. Que da mesma forma que Ele levou 7 dias para criar todas as coisas, também aí Ele está levando os seus 7 dias para retomar todas as coisas e entrarmos no tempo de glória e conclusão e realização daquele que é o projeto de Deus. Você precisa fazer parte disso. Você pode fazer parte disso. É o desejo de Deus para a sua vida. Como o Senhor Jesus disse, Ele veio para nos dar vida eterna. João diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Tudo que Ele fez aqui foi o amor dEle. O plano de redenção, de resgate. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, eu insisto nisso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Coma da árvore da vida e tenha a vida eterna. Aleluia! Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Em nome de Jesus. Oro para que essa palavra, essa iluminação, essa compreensão, essa visão macro do plano de Deus, que
começou lá no Gênesis e vai ali se concluir no Apocalipse, quando Deus colocou o homem no paraíso e vai colocar o homem na nova terra, no novo céu ali, na nova Jerusalém, continuando o perfeito, porque Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito e tudo que Ele faz é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua palavra, a Bíblia, por esse presente que o Senhor nos deu, onde está a revelação da Tua vontade, a revelação do Teu amor, a revelação da Tua paciência para conosco, o Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, como diz o salmista, que ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Pai. E eu te peço isso, Senhor, que essa palavra que foi trazida hoje possa gerar no coração daqueles que ainda não compreendiam o Teu plano, que não entendiam o porquê das coisas, que não entendem o porquê desse caos que é o mundo, tanta injustiça, tanto sofrimento, que não entendem que nada disso é a Tua vontade, nada disso é o Teu plano. O Teu plano é perfeito, o Teu plano é um plano de vida em abundância, de vida em alegria. Foi para isso que o Senhor criou o homem. E que essa escolha que o homem fez lá atrás é que gerou todas essas coisas. Mas que o Senhor está trabalhando e enviou o Teu Filho, e o Teu Espírito está operando para atrair, para chamar os homens ao Teu caminho, para que eles possam nascer de novo e como nova criaturas, filhos de Deus, com a divina semente, herdarem a vida eterna. Que esta verdade seja derramada nos corações e aqueles que ainda não Te conhecem possam se render ao Senhor e entregar suas vidas ao Senhor, confessando o Teu senhorio e a Tua ressurreição, serem salvos pelo Senhor, arrependidos dos seus pecados e serem gerados nova criatura para a glória do Teu santo nome. Eu oro isso e Te agradeço por todo o Teu amor e cuidado por nós. E oro pela Tua igreja para que permaneça firme, firme até a Tua vinda, apesar de todas essas situações, que os Teus filhos permaneçam em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Se de alguma forma essa palavra te abençoou, que você possa então mandá-la para outras pessoas, divulgá-la, assista, acerte seu caminho com o Senhor e vamos em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana aí, cheia de vitória para você. Em nome de Jesus. Amém.